Furacão Dorian perde força, mas ainda ameaça estados norte-americanos. A Polícia Federal prende integrantes de facção criminosa que planejava orquestrar tumultos em presídios do Rio Grande do Norte. E ainda os destaques da região e os comentários com o delegado Evandro sobre as ocorrências policiais no fim de semana. Agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 3 de setembro, e voltamos a falar sobre a passagem do furacão Dorian pelo Caribe e a sua chegada nos Estados Unidos. O governo de Bahamas divulgou números de mortos durante a passagem do furacão por lá. Pelo menos 5 pessoas morreram. A tempestade tropical deixou de ser considerada uma tempestade no fim de semana, quando atingiu as Ilhas Bahamas, no Caribe, e fez grandes estragos por lá com ventos de mais de 300 km por hora nesse último domingo. Agora segue para os Estados Unidos. 9 estados norte-americanos são ameaçados pela passagem do furacão. 2 deles devem sentir com maior intensidade: Flórida e Carolina do Sul, que tiveram que traçar estratégias de emergência para deslocar sua população de suas casas. A boa notícia é que o furacão perdeu força nessa terça-feira e deve chegar à costa leste norte-americana com menor intensidade. A Polícia Federal prendeu hoje, em Natal, no Rio Grande do Norte, os suspeitos de integrarem uma facção criminosa de nível nacional que pretendia cometer atos na capital do estado. A Polícia Federal deflagrou a operação no início desta manhã, em conjunto com o Departamento Penitenciário Nacional e o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A Operação Extração busca articular células regionais de facção criminosa com atuação nacional. As medidas cautelares foram deferidas pela Justiça Estadual de Mossoró, que expediu 16 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva, além de um mandado de prisão temporária contra um advogado potiguar suspeito de integrar organização criminosa. Na capital Natal e nas cidades de Mossoró, Extremoz, Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante e Pau de Ferros. As investigações foram intensificadas em junho deste ano, depois que a Polícia Federal identificou o planejamento dessas organizações criminosas no Rio Grande do Norte. A organização planejava aterrorizar a população por meio do incentivo a atos faccionados, a prática de ações violentas contra pessoas e bens em várias cidades da região metropolitana do Rio Grande do Norte. E essa facção criminosa também planejava ataques dentro do sistema prisional potiguar, incentivando a violência contra integrantes de facções rivais e sugerindo confrontos com as forças policiais do estado do Rio Grande do Norte. Todos os presos ocupam posições de liderança na filial potiguar da facção criminosa que atua em âmbito nacional, segundo informou a Polícia Federal nesta manhã de terça-feira. As penas dos envolvidos podem chegar de 3 até 8 anos de reclusão e multa, sem prejuízo às penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. No próximo bloco, vereadores retomam reuniões ordinárias na Câmara de Governador Valadares nesse início de mês. E um projeto gera polêmica sobre a proibição de fornecimento de canudinhos plásticos em estabelecimentos comerciais da cidade. Voltamos já.